Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós teremos aula de história. Bom, turma, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 da nossa apostila, né? E o tema é notícias e novidades. Bom, vivemos em uma sociedade virtual e temos todo tipo de notícia, né? Como nós costumamos dizer, na palma da nossa mão, através dos celulares principalmente, certo? Mas nesse capítulo nós vamos entender a evolução desses meios de comunicação que nos fornecem a notícia ao longo dos séculos. É justamente sobre esses meios que nós vamos aprender um pouquinho no capítulo 4. Bom, turma, como eu disse para vocês, a comunicação, a informação que nós temos hoje aplicada no nosso conhecimento dentro da nossa sociedade, ela foi se transformando e se moldando ao longo dos tempos. Nem sempre ela foi assim, certo? Os meios de comunicação evoluíram e hoje nós temos aí diversas formas para atender a nossa sociedade no que se refere a meio de comunicação, a informação, porém houve uma grande evolução e se a gente começar da comunicação ainda em pedras de argila ali dentro da história antiga até hoje, os celulares, tablets e toda a evolução desses meios de comunicação, nós vamos ver como era distante essa realidade. Mas aqui é importante salientar que existem diversos tipos de comunicação, né? Um filme, uma música, uma notícia, uma pesquisa, tudo isso, gente, envolve aí as notícias agrupadas para chegar na comunicação em sociedade. Então, nós estamos falando de meios que são utilizados e aplicados dentro de um contexto comum à nossa sociedade. Bom, turma, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, da informação impressa, ou seja, os primeiros manuscritos lá no século XIV, mas vamos voltar antes disso, vamos voltar um pouquinho antes. Dentro da história antiga, como eu citei no slide anterior, falando de Egito, de Roma, em que as placas de madeira e até mesmo de argila, né, de diversos materiais eram utilizadas para quê? Para anotar ali as informações e repassá-las. Tempos depois, e isso a gente está falando ali da pré-história, né? Estamos falando de Egito, de Romas, Grécia Antiga. Egito, Roma, Grécia Antiga, civilizações que vieram antes de Cristo. Nós conhecemos esse período bem lá no início da formação da história. Até esta informação impressa, já aí por Gutenberg, lá no século XVI, quando fez-se a primeira prensa manual, é o que nós vamos ver agora. Bom, turma, aqui aparece, né, o nome do cara que eu citei, que no século XVI, Jonas Gutenberg, certo? Ele usava o que nós chamamos de prensa manual, que era uma máquina bem grande. Lembra hoje, se a gente fosse comparar, hoje seria comparada às impressoras que nós temos no nosso computador. Só que atualmente essas impressoras são muito mais evoluídas, certo? Então, a prensa manual, ela era uma máquina para imprimir, certo? Em folhas bem maiores do que o ofício comum. Ela era utilizada para fazer a impressão das notícias e posteriormente
enviá-las à população. E é importante lembrar, né, gente, que atualmente a gente faz uma impressão rápida. É uma coisinha ali que você quer, tá no seu computador aí, você está estudando, se você tem a impressora conectada, você já manda para imprimir, é tudo muito rápido. E naquela época, gente, era tudo muito demorado, era tudo muito lento. Nós estamos falando do século XVI para a evolução do século XXI. Então, demandam aí 5 séculos de história e evolução. Bom, turma, aí nesse slide, né, vocês estão vendo aí da chegada das rádios, principalmente em nosso país, certo? Ali fundada na cidade do Rio de Janeiro, e o nome dos pioneiros nós temos aí, né, o Rocket e o Henry. Eles fizeram a partir de 1923, na cidade do Rio de Janeiro, ali a primeira instalação das emissoras de rádio no Brasil. E vamos lembrar, né, se eles foram os pioneiros, eles foram as pessoas que fizeram esse tipo de investimento primeiro, certo? Então chegou no Brasil a partir de 1923, já havia sido instalada em alguns outros locais, mas no nosso país foi em 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, gente, telinha e telona, né? Aí nós já vamos ver surgir, né, a história do cinema, que no nosso país vai coincidir posteriormente com a instalação desse sistema televisivo. Mas aí nós contamos a história, né, nessa página dos irmãos de origem francesa, que são os irmãos Lumière, e que começaram aí, gente, instaurar dentro da sociedade, né, caminhar, engatinhar, que nós falamos bem devagarinho, esses primeiros filmes, né? E é importante lembrar, logicamente, assim como foi na televisão tempos depois, eram imagens em preto e branco. Bom, turma, eu havia falado com vocês da questão da televisão, né? E no nosso país, gente, ela demora um pouquinho em chegar, porque em alguns países da Europa ela vai surgir a partir de 1935, certo? Já estamos falando aí de um período que envolve inventores do século XIX com a transição para o século XX, mas no nosso país ela surge aí no século XX, né? As primeiras transmissões a partir de 1950, quer dizer, não é nada tão antigo, né? Nós já sabemos que estamos em 2020, mas se nós formos analisar isso tudo aí, nós vamos entender que existe menos de um século que a televisão foi instaurada, né, no nosso país. E com aquelas imagens preto e branco, aquela televisão, né, com um tubo atrás, né, aquela televisão que parecia uma caixa acoplada com um tubo atrás. Não era todas as famílias que tinham acesso a esse meio de comunicação, né, e entretenimento também. Então era muito comum as pessoas se reunirem em cidades menores, em pracinhas para assistir programas de TV, se reunirem na casa do vizinho para assistir programas de TV, porque quando surgiu, nem todo mundo tinha recurso para comprar uma TV. Bom, turma, e aí nós já sabemos, né, da internet. Vocês já nasceram, né, conectados à internet. Vocês já são uma geração que nasceu em meio a esse mundo virtual tão importante, principalmente no momento que a gente está vivendo. Mas a internet, ela é bem novinha, né? Ela foi fundada aí nos Estados Unidos em 1969, então ela foi
fundada, vamos colocar aí na década de 60, virada para 70, então é algo novo, que principalmente a partir da década de 80 foi se popularizando por todos os países, e hoje nossa sociedade, para que a nossa sociedade caminhe, é essencial o uso da internet, certo? Nós temos até pessoas que ainda não são adébitas, existe aí, depois a gente vai estudar um mapa sobre isso, existem aí alguns países que têm aí restrição quanto ao uso da internet. Infelizmente, ainda existe uma parcela da população que não tem acesso à internet por questão de poder aquisitivo, é claro, né, por não poder pagar, vamos dizer assim, mas hoje nós utilizamos a internet tanto como uma forma de trabalho, como uma forma de lazer, e o mais interessante disso tudo é que a internet nos conecta com pessoas que estão do outro lado do mundo, com pessoas que estão assim a milhares de quilômetros de distância. Nós conseguimos nos conectar com essas pessoas através da internet, e nós conseguimos ver pessoas que estão do outro lado da tela, mas é importante lembrar, turma, nós temos que ter muito cuidado quando fazemos acesso à internet, porque atrás de uma tela de computador a pessoa pode se disfarçar. Então nós temos que saber em qual site é seguro navegar, com quais pessoas é seguro eu conversar. Então, como tudo na vida, a internet ela é um meio muito legal, mas ela também tem aí esses pontos, como eu acabei de citar, que a gente tem que ter muita atenção, entendeu? Que a pessoa pode se disfarçar através de uma tela de computador. Bom, turma, espero que esse assunto tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.